Boa noite, pessoal. Hoje eu queria dar um testemunho a respeito da minha família. Hoje o assunto a ser tratado a respeito de filhos. E eu queria dizer para vocês como eu cheguei na igreja metodista. Eu e meu esposo, nós nos convertemos num outro país. Então, originalmente, nós não somos de origem evangélica. E quando voltamos para o Brasil, nós voltamos à nossa religião de origem. Mas nós não nos adaptamos mais. E nesse meio tempo, minhas filhas nasceram. E eu falava para o Paulo assim, amor, a gente precisa começar a pertencer a algum lugar, para que as nossas filhas cresçam aprendendo a respeito de Deus. E um dia, eu no mercado, no Cidade Canção, olha eu fazendo merchandise. Eu encontrei uma moça que era aqui da igreja e conversando com ela, ela falou para mim a respeito do cultinho das crianças. Então, através do cultinho, o Paulo, nós viemos para a igreja. Por causa das nossas filhas, nós viemos parar aqui. Estamos aqui até hoje, né? Então, a importância que tem de nós como pais, colocarmos os nossos filhos, né, nas coisas da igreja que ensinam nossos filhos o caminho pelo qual eles devem andar. Nós viemos por causa delas, por causa do cultinho. As nossas filhas fizeram o cultinho, nossas filhas fizeram a escolinha bíblica. E eu digo para vocês que tudo aquilo que elas aprenderam, tanto no cultinho, na escola bíblica, aqui no culto, fez toda a diferença no caráter e no estilo de vida que as minhas filhas levam hoje, né? Então, eu queria convidar vocês, aqueles que têm filhos, para que possam trazer os seus filhos, para que eles possam aprender a respeito de Deus, nesses cursos, nessas escolas que a igreja oferece, né? Porque isso vai fazer toda a diferença no caráter, no estilo de vida, no discernimento que os filhos de vocês terão. E uma outra coisa que eu gostaria de dar o meu testemunho a respeito das minhas filhas. Há muito tempo atrás, enquanto eu orava, eu senti no meu coração que eu deveria orar pelas minhas filhas a respeito de uma aliança fraternal entre elas. Eu tenho 2 filhas. E o que seria essa aliança fraternal? Eu falei assim, eu comecei a orar, falei, uma aliança. O que é uma aliança? Quando nós casamos, o que o pastor diz para nós? Na alegria, na tristeza, na saúde, na doença, até que a morte os separe. E essa aliança é unidade, é amor, é parceria, o que mais que eu posso dizer? É uma aliança, vamos colocar. E eu comecei a orar nesse sentido para com as minhas filhas, para que elas tivessem essa aliança fraternal entre elas. E eu oro e falo assim, Deus, que elas tenham essa compreensão e que essa aliança seja forte entre elas, porque o dia que eu e o Paulo, a gente não estiver mais aqui, que elas tenham sempre a consciência que elas sempre terão uma a outra, para ajudar, para consolar, para caminhar junto, para levantar a hora que cai. Então, que elas tenham essa aliança muito firme entre elas. E uma coisa muito interessante que aconteceu logo que eu comecei a orar nesse sentido, dessa aliança fraternal entre elas, um dia almoçando com a minha filha mais nova, a minha filha mais velha estava na faculdade. E quem conhece a minha filha mais velha sabe que ela é um pouco nerdzinha. Ela faz engenharia elétrica na UEM. Então, ela tem um padrão de comportamento um pouco diferente, né? Ela gosta de coisas diferentes, então ela é um pouco diferente. E aí, almoçando com a minha filha, do nada, ela virou para mim e falou assim, mamãe, a Lara ela é um pouco
diferentinha, né? Eu falei, filha. Aí ela olhou para mim e falou assim, mamãe, mas eu gosto tanto dela. Do nada, ela falou isso para mim. Então, eu queria sugerir para vocês, como pais que têm filhos, que orem por essa aliança fraternal entre os seus filhos, para que eles tenham essa aliança, para que eles tenham esse amor, essa cumplicidade entre eles. Que eles tenham sempre consciência que eles nunca estarão sozinhos, porque sempre terão um ao outro, né? E era isso que eu queria falar com vocês, dar esse meu testemunho e sugerir essa oração fraternal para vocês. Tá? Muito obrigada, pastor Robson. Amém. Graças a paz a todos aí, amém? Gostoso, né, quando nós ouvimos o testemunho, né, de quem tem vivido, né, debaixo da bênção de Deus, tem experimentado, lógico, diante de alguns desafios, mas também tem experimentado essa bênção, né, de Deus na sua família, na sua casa. Então, graças a Deus, né, pelo testemunho do Paulo, da Jana, sobre aquilo que Deus tem feito na sua casa com os seus filhos. E é isso que nós vamos falar hoje, né? Semana passada foi falado sobre o cônjuge, sobre a sogra, a sogra, aquela coisa toda, e hoje nós vamos falar sobre filhos e casal, né? E por isso ela iniciou esse momento testemunhando como tem sido a vida deles. E nós vamos orar, vamos fechar os nossos olhos, vamos orar a Deus antes de começarmos então esse momento de ministração. Pai, nós te agradecemos, nós te louvamos pela alegria e pela oportunidade que nós temos de estar neste lugar, Senhor Deus. Nós te louvamos, Deus. Muito obrigado por tudo, Pai. Obrigado, Senhor Deus, porque o Senhor tem cuidado das nossas vidas. Obrigado, Senhor Deus, porque o Senhor tem nos abençoado, porque o Senhor tem estado presente, Senhor Deus, a cada dia, a cada momento, Senhor Deus, na nossa vida, na nossa história. E nós, ó Pai amado, neste momento, nos colocamos aqui na Tua presença, pedindo, Senhor Deus, que o Senhor fale ao nosso coração, que o Senhor ministre nas nossas vidas, que em nome de Jesus, ó Pai amado, o Senhor possa trazer a revelação do Teu Espírito, da Tua presença sobre a nossa vida, e que assim nós possamos ter a bênção do Senhor sobre a nossa casa, sobre a nossa família. Nós oramos a Ti, nós nos rendemos a Ti, e fazemos isso, Pai, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Amém. Abra sua Bíblia ou o seu aplicativo lá no Salmo 127, nós vamos ler o verso 3, para começarmos então a falar sobre filhos e o casal. Salmo 127, versículo 3. Amém? Todo mundo achou aí? Salmo 127, versículo 3 diz assim: Eis que os filhos são herança do Senhor, e o fruto do ventre, o seu galardão. Olha bem o que esse salmo está dizendo. Eis que os filhos são herança do Senhor, e o fruto do ventre, o seu galardão. Amém. Neste salmo, o salmista está dizendo assim, olha, nós casamos, nós temos o nosso relacionamento construído, e a partir do momento que nós construímos esta família, ou constituímos este matrimônio, Deus nos abençoará com filhos, né? E praticamente quase todos aqui já têm filhos, né? Quem não tem filho aqui, levanta a mão, mais fácil. Aqui, poucos casais, né, porque estão começando agora, né, não tem muito tempo, não é verdade? De caminhada, mas poucos casais ainda que não têm filhos, mas terão, em nome de Jesus, amém? Né, se vocês não querem, já está profetizado, agora vocês estão enrolados, né? Mas assim, se ainda não tem, logo terão, ou daqui a algum tempo terão, em algum momento filhos entrarão, né, no projeto de vida. Por quê? Porque filhos é a continuidade da nossa família. Filhos são são os nossos presentes de Deus, é a nossa herança, como o salmista está dizendo aqui. Agora, neste processo de construção de família, neste processo de casar e depois de casar ter filhos,
nós percebemos que existem muitos casais que se perdem e acabam bagunçando um pouco a sua família na constituição dos filhos, na educação dos filhos, no envolvimento dos filhos dentro de casa com a sua família, no seu relacionamento, no seu casamento. E às vezes, aquilo que devia ser uma bênção se torna um grande problema. Deus nos dá os filhos para que sejam bênçãos na nossa vida, mas às vezes, por não entender alguns princípios, os pais tornam os filhos, que são uma bênção, em um problema dentro de casa. E por conta disso, nós precisamos, e vamos falar então um pouquinho sobre isso. Uma das coisas que nós percebemos, né, e alguns erros que acontecem num casamento, você que tem e você que vai ter filhos, é que uma coisa precisa ficar muito clara. Quando nós vamos para o altar e nós estabelecemos uma aliança, quando nós no altar estabelecemos votos, nós estabelecemos votos de cuidar um do outro, de viver um com o outro por toda a vida, não é assim? A Janaína acabou de falar aqui, lembrar dos votos. Vocês lembram dos votos feitos no altar? Sim? Quem é casado, quem não é casado ainda vai casar, né? Mas já está fazendo o curso, participando do curso, né? Que está noivo, enfim. Se não fez, vai fazer esses votos. E eu sempre falo que em todos os casamentos, nós pastores fazemos questão de recitar os votos, né? Nós fazemos questão de falar e a pessoa repetir. Por quê? Porque a palavra mesmo nos fala que aquilo que é ligado na terra está ligado nos céus. Então toda a palavra dita no altar, toda aliança feita no altar, ela está sendo feita nos céus. E esta aliança estabelecida, naquele dia que nós falamos no altar, nós dissemos esta verdade, nós fizemos esta aliança dizendo que nós estaríamos juntos, ou que nós amaríamos um ao outro, que nós viveríamos empenhando a nossa honra, seja na alegria, na tristeza, na saúde, na doença, na riqueza, na pobreza, até que a morte nos separe. E segundo o nosso ritual, o ritual da igreja metodista, nós ainda falamos assim, que nós desejamos nos guardar, lembra disso? Quero guardar-me somente para você, na esperança de viver ao seu lado por toda a minha vida, e para isso eu empenho a minha honra. Quem casou na igreja metodista falou isso. Falou ou não falou? Né? Por quê? Porque são os votos que nós fazemos. Nesses votos nós estamos dizendo assim, eu estou me comprometendo diante de Deus, que eu vou cuidar da minha esposa, que eu vou cuidar do meu esposo. Mas por que eu estou falando isso? Porque quando entram os filhos, às vezes esta aliança é comprometida. Por quê? Porque alguns pais cometem o erro de colocar os filhos ou sobrepor os filhos ao casamento. O que mais importa não é a aliança de um com o outro, o que mais importa agora não são os votos que nós fizemos no altar, porque agora nós temos filhos, então agora a prioridade são os filhos. E aí as pessoas passam a cuidar e a se dedicar inteiramente aos filhos, deixando o cônjuge de lado. Sabe qual que é o grande problema disso? É que os filhos crescem. Agora há pouco nós estávamos falando lá atrás, né? Como é ligeiro, né, Gui? Como é rápido, né? O crescimento das crianças. Nasce, você pega aquela coisinha mais gostosa, né? Olha lá. Está ali no braço, que gostoso. Daí a gente começa a pensar assim, puxa vida, está começando a ficar pesado, não vejo a hora de engatinhar. É ou não é assim? Aí começa a engatinhar, dá aquele trabalhão, porque suja a roupa e vira aquele negócio, você fala assim, puxa vida, não vejo a hora de andar logo, né? Aí começa a andar, você começa a se cansar, fala assim, meu Deus, né? Por que não cresce mais rápido, começa a ser mais independente? Aí quando se torna independente, dá uma saudade de quando era bebezinho, pequenininho, que você agarrava no colo, fazia o que você queria, não é? Você falava, você colocava de um jeito, ficava, vestia de um jeito, estava bom, depois de grande dá um trabalho. Não é assim? Por quê? Porque filho cresce. Mas por que eu estou falando que se torna um problema? Porque depois que o filho cresce, a filha cresce, eles então se desenvolvem, criam a sua própria família e vão embora. Só que daí quando vão embora, o que acontece? Aquele casal que passou a vida toda se dedicando aos filhos, agora tem um problema chamado síndrome
do ninho vazio. Porque agora só ficou os dois. Olha só que interessante. Muitos casais cometem o erro de priorizar os filhos, de cuidar dos filhos e negligenciar o cuidado de um com o outro. E quando os filhos vão embora, quando os filhos se casam e vão embora, eles se veem dentro de casa como dois estranhos. Porque passaram a vida inteira cuidando dos filhos, priorizaram os filhos, tudo era em prol dos filhos, brigavam por causa dos filhos, porque a mãe queria educar de um jeito, o pai de outro. A mãe falava uma coisa, o pai outra, e aí virou aquela guerra, só que os filhos casaram e foram embora, daí agora vamos almoçar junto, um olha para a cara do outro e fala assim, e agora, nós vamos falar do quê? Né? E agora? Ah, pastor, daí é hora de namorar, já é tarde, porque daí você passou anos casado com uma pessoa que você não conhece, e agora não tem nem assunto para puxar com ele, ou com ela. Então, um dos grandes erros que alguns casais cometem, é priorizar demais os filhos, colocar os filhos acima do casamento. Mas eu não estou dizendo aqui que nós não podemos ou não devemos cuidar dos filhos, é exatamente o contrário. A responsabilidade, e aí isso tem que ficar muito claro para a gente, tá? Todos nós que somos pais e você que quer ser pai e mãe, nós somos responsáveis pela formação dos nossos filhos. Quem educa não é escola, quem educa não é igreja, quem educa são os pais. A igreja, a escola, ela orienta. Professores orientam, trazem informações, mas quem educa são os pais. Os pais são diretamente responsáveis pela formação dos seus filhos, pela educação, sustento, a estrutura. Os pais são responsáveis por estruturar emocionalmente os filhos. E um dos sinais, né, de que nós somos maduros para fazer isso é o casamento. O filho, a filha, eles precisam perceber um relacionamento estável entre os dois, para que eles cresçam, para que eles se desenvolvam em um ambiente onde há uma alegria, onde há uma certeza, onde o caráter deles é forjado. E isso só acontece com os pais. Os pais são totalmente responsáveis por isso até o momento em que eles se casam. Presta atenção nisso. Você, pai e mãe, você é diretamente responsável pela formação do seu filho, pela educação do seu filho, pelo desenvolvimento do seu filho, pela influência sobre ele na questão profissional até que ele se case. No momento em que ele casar, a nossa responsabilidade agora se torna indireta. Nós pais temos que entender que a nossa responsabilidade de formação vai até o momento do casamento. Depois disso, eu tenho que parar de tentar meter o bedelho lá na vida dos meus filhos. Eu posso dar as minhas opiniões, eu posso dar as minhas experiências, eu posso fazer muitas coisas, mas existem limites que eu preciso respeitar. Então nós pais somos responsáveis pela formação dos nossos filhos, até esse momento em que eles se casam, e a partir dali a gente não pode mais interferir muito. E o casamento ele precisa ser muito bem estruturado, por quê? Porque os filhos observam a nossa atitude, os filhos observam o nosso relacionamento. E um casamento bem estruturado, ele traz base para os seus filhos crescerem emocionalmente saudáveis. Quando o casamento está bem estruturado, quando um casamento está bem formado, quando o homem e a mulher eles se entendem, eles se compreendem dentro de casa, quando eles se respeitam, quando eles se amam, quando eles se cuidam, quando eles estão juntos para fazer a coisa acontecer, quando eles somam forças, os filhos olham para os seus pais e eles têm ali então uma base para construir a sua vida de forma emocional muito bem estruturada. Agora, quando eles olham para os pais e não percebem essas características, eles constroem uma vida terrível. Porque eles constroem uma vida totalmente desviada dos padrões naturais, dos padrões que eles precisam ter. Então,
nós somos totalmente responsáveis pelos nossos filhos, sendo testemunhas de Deus na vida deles, sendo maduros por eles até que eles cresçam, até que eles tomem as suas decisões. E sabe, queridos, uma das coisas que a gente percebe é que às vezes os pais desestruturam os filhos quando eles têm duas opiniões. Você já viu assim? O pai fala não, a mãe vai e fala sim. O pai fala sim, a mãe vai lá e fala não. Os nossos filhos, crianças, até uma certa idade, eles têm a habilidade de detectar qual é o melhor ambiente para eles. Então, se eles sabem que eles querem fazer algumas coisas e não podem, eles vão olhar para os pais e pensar na cabecinha deles, sem falar para vocês, eles vão pensar assim: quem é mais fácil me dizer sim? Meu pai, né? Não sei não, acho que é melhor falar com a minha mãe. É melhor falar com meu pai, porque meu pai entende um pouco melhor. Na verdade, ele está procurando uma afirmação para aquilo que ele quer fazer. E quando os pais estão divididos, quando não há uma mesma proposta, quando não há uma mesma palavra, quando não há uma mesma direção, os filhos se perdem. Porque eles veem uma controvérsia entre os pais. E aí eles não percebem ali uma aliança que precisa ser muito bem estabelecida para que eles cresçam e amadureçam, para que eles se firmem, para que se tornem homens e mulheres maduros. Então nós precisamos começar a cuidar e tomar cuidado com as nossas atitudes, com as nossas palavras, com a forma com que nós lidamos com os nossos filhos, porque nós somos responsáveis pelo desenvolvimento emocional deles, pelo desenvolvimento de caráter deles. Essa é a nossa responsabilidade. Como pais, nós temos que tomar cuidado para não delegar as decisões que nós temos que tomar aos filhos. Discutir relação, discutir decisões na frente de filhos. Às vezes as pessoas falam assim: pastor, mas eu gosto de tornar meus filhos participantes das decisões. Meu querido, meu irmão, minha irmã, é a pior besteira que você faz na tua vida. Sabe por quê? Porque as crianças não são maduras o suficiente para lidar com os problemas dos adultos. Tem coisas que você precisa decidir, e que se você compartilha com seus filhos, eles não têm estrutura emocional para lidar com aquilo. E ao invés de você torná-los participantes das decisões, participantes da sua casa, participantes de algo que seria bom, você torna isso um grande problema para a vida deles. Porque eles não sabem lidar com certas informações. Eles não sabem lidar com as crises que às vezes acontecem. Por exemplo, o marido está aborrecido com a esposa. De repente ele ficou bravo, chateado com alguma coisa. Ele vai lá e fala com o filho: tua mãe não me entende. Tua mãe é assim, tua mãe é assado. Tua mãe falou isso, tua mãe fala aquilo, tua mãe não sei o quê. Naquele momento, o pai constrói no coração do filho ou da filha uma resistência à sua mãe. Ele desonra o seu cônjuge. E ele faz com que o filho ou a filha tome as suas dores. E por ela tomar as dores do pai, a mãe se torna uma inimiga, ou vice-versa. Então nós precisamos aprender algumas coisas, e dentre elas, nós precisamos tomar muito cuidado com aquilo que nós discutimos na frente dos filhos. Sabe por quê? Acho que até o pastor Edmilson já falou isso aqui, mas eu quero lembrar. Sabe por quê? Porque às vezes os pais discutem na frente dos filhos, quebram o pau, né? Graças a Deus aqui ninguém faz isso, amém? Profetiza, amém? Lembra? Né? Lembra da nossa primeira aula? Não é verdade? Alexandre, você lá não briga, né, Alexandre? Aí, tá vendo? Bênção, não é? Olha que maravilha, né, Devaldo? Lá não briga, só a Pâmela. Não, também não, graças a Deus, tá vendo? Que bênção, né? A gente não briga, a gente só tem aquelas discussões calorosas, não é? Discussões teológicas dentro de casa, não é?
Mas às vezes os pais têm aquelas discussões, aquelas coisas mais acaloradas, né? E fica bravo e fala e quebra o pau dentro de casa e fala às vezes coisas demais. Graças a Deus nós somos crentes, a gente não fala palavrão, né? Olha que bênção, já está no lucro, né? Mas não fala palavrão, mas briga, mas fica aquela coisa toda e tal. Beleza, os filhos vão dormir, o casal vai para o quarto. Ah, amor, perdão, foi mal, falei de errado, né? Puxa, não devia ter falado, não devia ter feito, e se acertam no quarto. Mas os filhos foram dormir pensando no quê? Puxa vida, meus pais não estão bem. E na cabeça dos filhos, entenda isso, naturalmente começa a gerar uma crise, na qual Satanás vai tomar posse disso, e ele vai gerar no coração dessas crianças, desses nossos filhos, uma dúvida, dizendo: será que os meus pais se separarão? Será que essas brigas vai destruir o casamento? O que vai acontecer comigo? O que vai acontecer com a gente? E isso começa a brotar no coração deles e nós não percebemos, pais não percebem isso. Porque no outro dia levanta, está todo mundo sorrindo, está todo mundo feliz, e os filhos estão olhando e falam assim: mas o que aconteceu? Como assim? Aí eles entram na onda, por quê? Poxa vida, os pais estão bem, então tá bom. Mas daqui a pouco eles veem os pais brigando de novo. E isso se torna comum, isso na vida dessas crianças traz uma desestrutura emocional que nós não fazemos ideia, queridos. Por isso, se você tem o hábito de discutir relação, se você tem o hábito de discutir problemas na frente dos filhos, pare com isso imediatamente. Se você tiver que resolver algum assunto com a sua esposa, se você tem que resolver algum assunto com o seu esposo, faz aquilo que a palavra fala, fecha a porta do teu quarto e vai conversar entre vocês. Vai falar entre vocês. Priva os seus filhos dos problemas. Se for algo de bênção, traga os seus filhos. Se for problema para resolver, deixa os seus filhos serem crianças. Resolvam vocês que são adultos. Não traga o mundo adulto para uma criança resolver, porque eles não vão conseguir. Então nós precisamos tomar alguns cuidados nesse desenvolvimento. E aí, queridos, eu quero enfatizar hoje sobre essa questão da educação dos filhos, né? Por quê? Porque como nós somos responsáveis pela educação, nós temos que tomar muito cuidado por causa do texto que nós lemos. Salmo 127 disse o quê? Que os filhos são herança, amém? Filhos são herança. Se nós recebemos esta herança, nós recebemos a herança do Senhor. Se nós recebemos a herança do Senhor, vai chegar o dia em que nós vamos ter que prestar contas das responsabilidades que nós tivemos ou recebemos na educação, no cuidado dessa herança. Ter filho não é tão simples assim. Ter filho não é só ter uma relação sexual, ter uma gravidez, ter o seu filho, deixar crescer, tentar fazer o melhor. Ter filho é depois chegar lá na frente e dizer: Deus, o Senhor me deu uma herança, e eu agora vou responder por essa herança. Eu vou responder pelos meus filhos. Vou prestar conta dos meus filhos. E aí é onde nós temos que começar a pensar sobre a forma com que nós temos educado, a forma com que nós temos criado os nossos filhos como cristãos. Porque eu já falei aqui, às vezes eu me espanto em ver pais criticando instituições, criticando coisas, falando sobre o que estão tentando ensinar para os meus filhos, mas os próprios pais não ensinam nada. Esses dias atrás eu estava falando sobre isso. Uma grande rede de fast food lançou, lembra disso? Que eu falei até no culto. Uma grande rede de fast food lançou uma propaganda lá, onde crianças estavam falando sobre a relação homoafetiva, lembra disso? Foi a maior polêmica. Povo da igreja falando assim: ó, que absurdo, não vamos mais comer esse lanche, porque olha o que estão tentando fazer com as nossas crianças. Meu querido, entenda uma coisa, e eu quero reforçar isso para você aqui: esse é o papel do mundo. O que nós queremos que o mundo ensine para os nossos filhos? A palavra de Deus? Você acha que o mundo vai ensinar os nossos filhos, a promessa de Deus? O mundo vai ensinar aquilo que é do mundo.
eu tenho que entender que a responsabilidade de educar os filhos são minhas. Essa é minha responsabilidade. Como pai, como mãe, sou eu que educo. E eu preciso educar o meu filho de uma maneira que quando ele vê uma propaganda como essa, ele saiba discernir que aquilo dali não convém por causa da sua formação com seus pais. Por causa da forma com que seu pai ensinou, que a forma que sua mãe ensinou. Então quando ele vê uma propaganda como essa, imediatamente acende uma luzinha no coração dele, falando assim: papai e mamãe me ensinou de forma diferente. Papai e mamãe me ensinou conforme a palavra de Deus, e a palavra de Deus não diz isso. Consegue entender, queridos? Então não adianta eu ficar criticando o mundo, achando que o mundo vai fazer alguma coisa, porque o mundo não vai, quem tem que fazer somos nós. Eu vou mandar o meu filho para a escola para ver se eles dão um jeito. Não vão dar jeito. Porque a escola informa, pais educam. Eu sempre bato nessa tecla. Eu vou levar lá na igreja, porque quem sabe lá na igreja, é engraçado, às vezes a gente ouve isso, né? Vou levar lá para o pastor. Pastor, preciso de um horário para o meu filho, para ver se o senhor dá um jeito no meu filho. Meu querido, o pastor vai aconselhar. Educar quem educa é pai e mãe. O pastor vai aconselhar, o pastor vai orar, o pastor vai tentar ajudar você a corrigir a burrada que você fez com o seu filho. Mas quem educa é pai e mãe. E eu estou falando isso de forma muito direta com vocês, queridos, sabe por quê? Porque às vezes cansa você ver pais que chegam falando assim: resolve o problema que eu criei. E aí você aconselha, você trabalha, mas os pais não mudam a sua atitude. Os pais continuam vivendo da mesma forma, de forma errada, ensinando os filhos o que é errado e espera que os seus filhos façam diferente. De que maneira? Então nós precisamos começar a prestar atenção na forma com que nós educamos os nossos filhos. E você que vai ter filho, já vai pensando sobre a sua responsabilidade. Porque você é responsável pela educação dos seus filhos. Por isso, queridos irmãos e irmãs, pensando nessa questão de educação, é que nós temos que tomar alguns cuidados e nós temos que pensar algumas coisas. A primeira coisa que precisa acontecer com os nossos filhos, eles precisam se sentir amados. Os nossos filhos têm que olhar para os pais, e eles precisam perceber nos pais o amor que esses pais sentem por eles. Eu tenho muita e tive muita dificuldade com isso. Eu me lembro quando eu tive a Lanesca, né, que é a minha filha, hoje tem 20 anos, né, eu e a Aline tivemos ela. E eu me lembro que a minha primeira oração com a Lanesca foi: Deus, me ajuda a ser pai, porque eu não sei ser pai. Por que eu fiz essa oração? Porque eu não tive pai. Nunca recebi amor de pai. Como eu ia dar amor de pai? De que maneira eu ia amar uma filha se eu nunca fui amado como filho? Como tendo exemplo de pai. Então eu orei ao Senhor falando: Deus, me ajuda a amar a minha filha, me ajuda a cuidar da minha filha, porque eu não sei ser pai. E graças a Deus, eu louvo a Deus, por quê? Porque Deus foi me ensinando a cada dia. Quando criança, quando ela se tornou adolescente, eu fiz a mesma oração, falando: Deus, me ajuda, porque eu estou sendo pai de uma adolescente pela primeira vez, que está sendo adolescente pela primeira vez. É uma loucura isso. É ou não é? Quem tem filho adolescente sabe o que é isso. Quando o filho chega na adolescência, fala: Jesus, me socorre. Né? Mas aí nós oramos falando: Deus, é a primeira vez que eu sou pai de um adolescente. Mas daí nós oramos por quê? Porque ela também é a primeira vez que está sendo adolescente. Ele também é a primeira vez que está sendo adolescente. E aí vira uma loucura toda, e nós precisamos da graça do Senhor para ajudar nesse tempo todo. Mas uma das coisas que tem que ficar muito evidente é o amor que nós temos pelos nossos filhos. Nós corrigimos, nós chamamos a atenção, nós educamos, mas nós demonstramos o nosso amor. Então a primeira coisa que eu quero perguntar para você, pai e mãe, que está aqui: você tem demonstrado amor para os seus filhos? Você tem demonstrado o seu cuidado por eles? Você tem demonstrado o seu carinho? Sabe por quê?
Porque antes de trazer a disciplina, é necessário trazer o ambiente de amor. Quando eu amo os meus filhos, e quando os meus filhos percebem que eles são amados, a disciplina é aceita. A disciplina, ela é entendida. Aquilo que você está falando aos seus filhos, a correção que você está trazendo aos seus filhos, se torna mais palpável para eles. Se torna algo mais saboroso para eles. Sabe por quê? Quem gosta de ser corrigido aqui? Levanta a mão. Graças a Deus, todo mundo, olha só que delícia. Não é ou não é? Hã? Você está lá fazendo alguma coisa errada, chega alguém e fala assim, você está fazendo errado, qual que é a nossa resposta? Claro que não. Né? E a gente pode estar errado, você sabe que você está errado, mas você tenta bater naquela tecla até o último momento, dizendo que não, está certo. É que você sempre fez daquele jeito, mas está errado. Então ninguém gosta de ser corrigido, mas quando há um ambiente de amor, a correção se torna saudável. A correção se torna agradável. Aquilo acontece de forma mais tranquila. Por quê? Porque emocionalmente aquela criança, ela sabe que por mais que ela está sendo corrigida, ela está sendo amada. Só que daí, queridos, eu quero trazer um agravante aqui. Tem muitos pais, por favor, preste atenção nisso. Tem muitos pais confundindo o que é amor pelos filhos. Tem muitos pais deixando de disciplinar os filhos. Tem muitos pais que se tornaram, quando eu falo pais, eu estou dizendo pai e mãe, tá? Então, toda vez que eu falar pais, eu estou falando pai e mãe, senão eu vou ter que ficar falando pai, mãe, é pais. Tem muitos pais que não educam os seus filhos, que não trazem limites para os seus filhos. Tem muitos pais que estão negligenciando esse princípio que é fundamental da formação dos filhos. Queridos, entenda uma coisa. Nós estamos vivendo hoje uma crise nas famílias, porque nós temos visto uma geração de Nutelas tendo filhos. Uma geração de homens bananas e mulheres bananas, que não sabem educar os seus filhos, que não sabem impor limites aos seus filhos. Eu me lembro que quando era criança e eu fui educado pelos meus avós, eu já falei isso até no culto aqui, mas eu lembro que quando a gente era molecada e chegava, por exemplo, alguma visita em casa, você vinha correndo da rua, quando chegava assim, minha avó, né? Minha avó dava aquela olhada assim, falei, pronto, acabou o dia. Você passava na sala, quando você já tinha entrado, vai fazer o quê, né? Você vinha correndo da rua, você entrava, quando você entrava, via visita. Aí a avó olhava assim e falava, pronto, acabou o dia, acabou a brincadeira. Né? Falava para os amigos, moçada, valeu, hoje vou dormir de bunda quente. Por causa do olhar. Quando você ia, eu falo assim, mas é verdade, quando a gente ia se servir na mesa, a mesa estava posta para todo mundo comer, nós chegávamos, as criançadas chegavam lá para comer, o que fazia? Quem que metia a mão primeiro na panela? Os pais. E hoje? Igualzinho, né? Hoje a molecada chega, nem lavou a mão, já está pegando, não está nem aí. Se não interessa se o pai e a mãe, nem interessa. E às vezes os pais até invertem isso. Você quer ver um exemplo? Quando a gente vai servir, está em família, quem que a gente serve primeiro? Hã? Aham. Sabe o que nós estamos ensinando para os filhos? Vocês são prioridade. Não importa a gente, importa vocês. Parece bobeira, não parece? Mas é realidade. E hoje existem pais levando tapas na cara, mães levando mordidas de filhos, porque não impõem limites, porque não impõem disciplina, porque não sabe educar os seus filhos, porque não entende que educar é um gesto de amor.
Colocar limites é um gesto de amor, é um gesto de cuidado, é uma responsabilidade que nós temos de ajudar os nossos filhos a crescerem. Entenda uma coisa, queridos, quando você se nega a dar limite ao seu filho, guarda isso no teu coração, você se torna um grande perigo para ele, sabe por quê? Porque quando você não confronta, quando você não traz essa palavra contrariando às vezes a atitude dele, você está criando uma sensação ou uma noção artificial do que é o mundo. Você está criando uma sensação no coração do seu filho de que ele pode fazer tudo o que ele quer. E aí eu quero muito que você guarde uma coisa no seu coração. Quando você contraria o seu filho, quando você coloca limites ao seu filho, é muito melhor você ser odiado por uma semana do que você passar o resto da sua vida odiando o fracasso do seu filho. É muito melhor o seu filho ficar de cara virada com você uma semana do que você passar o resto da sua vida chorando porque o seu filho fracassou, porque um dia você foi negligente na educação dos seus filhos. Então nós temos que começar a pensar sobre a forma com que nós temos vivido essa educação. Quando a gente coloca limite para os nossos filhos, nós estamos amando, nós estamos educando, nós estamos ensinando. E aí nessa educação, nós temos que entender que existem papéis para isso. Pai e mãe, cada um tem o seu papel. E quando nós invertemos esses papéis, nós confundimos a cabeça dos nossos filhos. Você já viu aquele negócio assim? Ou melhor, vou mudar o exemplo. Por exemplo, aqui. A palavra diz que quem é o sacerdote do lar? A mulher. Quem é o sacerdote do lar? É o homem. Isso significa que a responsabilidade espiritual é do homem. A palavra de bênção deve ser do... Não entendi. É do homem. Mas você já viu o homem fazendo assim? Pai, eu posso fazer tal coisa? Vê com a tua mãe. Na tua casa não acontece, graças a Deus, né? Você tem um sacerdote abençoado na tua casa, amém, queridos? Profetiza, irmãs, em nome de Jesus, né? Mas a criança, o filho vai lá e fala assim, pai, pode fazer isso? Fala com a tua mãe, se a tua mãe deixar, meu irmão, a palavra é sua. Biblicamente, a autoridade é sua. E toda vez que você delega essa autoridade para sua esposa, você está quebrando um princípio da palavra e confundindo o seu filho. Quando o pai fala assim, filho, hoje ninguém vai fazer isso. Aí a mãe chega lá, não, filho, não, vai lá. Mãe, sabe o que você está fazendo? Você está ensinando seu filho a desonrar o seu esposo, quebrando um princípio de autoridade, porque ele é o sacerdote, ele disse não, você não pode dizer sim. A palavra está recheada de exemplos de homens e mulheres de Deus que fizeram isso. Por que Jacó e Esaú tiveram um problema? Lembra disso? Porque Jacó era de uma forma, Esaú era de outra, é isso, né? E aí? Davi criou seus filhos de forma diferente. Nós vemos vários exemplos da palavra quando o pai e a mãe, ou o pai contrariava e a mãe dava um jeitinho, e isso se torna um grande problema. Quando nós invertemos os papéis, nós confundimos os nossos filhos, então não inverta os papéis. Seja alguém que saiba dizer, ou saiba orientar, e saiba entender que você é o sacerdote, homem, e você, mulher, é aquela que edifica a casa, é aquela sábia que edifica a casa. E nós precisamos colocar isso muito bem claro no nosso papel dentro de casa. E aí, seguindo, pensando sobre essa questão, né, nós precisamos colocar limites aos nossos filhos. Nós precisamos então ensiná-los a viver de forma onde eles podem ir até um ponto e depois daquele ponto eles não podem ir mais. Nós precisamos mostrar para eles que eles são uma grande bênção.
mas que eles têm princípios que eles precisam respeitar. Nós precisamos urgentemente resgatar isso nas famílias. E como cristãos, nós não podemos educar os nossos filhos de forma diferente. Como cristãos, nós não podemos negligenciar os limites para os nossos filhos. Porque senão eles não vão crescer, eles não vão amadurecer e se tornarão um grande problema. Se você ama o seu filho, se você ama a sua filha, ensine, discipline, diga não, contrarie se necessário, puxe a orelha se necessário, não no sentido de arrancar a orelha, né? Como na nossa adolescência, nossa juventude. Quando falava de puxar a orelha, a gente quase ficava sem, né? Não nesse sentido. Mas se tiver que exortar os filhos, exorte. Se tiver que falar bravo, fale bravo. Você é o referencial dele e ele precisa entender esse limite, querido. Nesse contexto, há 2 livros que eu quero indicar para vocês. E se vocês entenderem que vale a pena, e eu digo que vale, eu tenho dois livros, que na verdade é um só, mas são 2, porque é cada um indicado para... Um é indicado para o pai e o outro é indicado para a mãe, tá bom? Mas esse livro tem o título assim, Como Fazer do Seu Filho um Idiota. 52 dicas infalíveis para estragar o seu filho, na versão do pai. Então, como fazer do seu filho um idiota? Se você quiser aprender como você faz para o seu filho ser um verdadeiro idiota, esse livro é excelente, do Marcelo Almeida. E também para a mãe, como fazer do seu filho um idiota. 40 dicas infalíveis para estragar o seu filho, também do Marcelo. Então, pai e mãe, se você quiser tornar o seu filho um idiota, aqui está um manual muito bom para você aprender. Do que fazer e do que não fazer para tornar ele um verdadeiro idiota. Eu gostei muito dessa leitura, né? Boa parte do que eu estou falando aqui tem a ver com o que está escrito aqui, né? Na leitura que eu fiz. E apesar desse título ser um pouco polêmico, ele traz uma reflexão muito interessante. Porque hoje nós estamos vivendo uma crise na nossa geração de adolescentes e jovens, porque os pais estão negligenciando o ensino, a educação. E nós não podemos fazer isso mais. Nós não podemos negligenciar a responsabilidade que Deus colocou sobre a gente. Nós não podemos mais negligenciar a autoridade que nós temos. Quando eu demonstro amor e eu começo a disciplinar os meus filhos, eu ajudo eles a amadurecer. Mas sabe qual que é o grande problema? É como eu falei para vocês. Às vezes os pais, eles não têm moral com os filhos. Os filhos não se sentem amados. Os filhos não se sentem num ambiente estável, de um casamento estável. Então eles não respeitam as autoridades que estão ali dentro. Eles veem situações horríveis acontecendo dentro de casa, então eles não respeitam a autoridade de dentro da sua casa. E aí começa a acontecer alguns problemas. Porque quando o pai e a mãe não têm autoridade sobre os filhos, ao invés de ensinarem amor, eles começam a gritar com os filhos, brigar com os filhos. Já viu isso? Quando o pai não tem o respeito e a autoridade sobre o filho, ele tenta fazer isso através do grito. Ele tenta gritar, ele tenta impor a sua autoridade, e isso não funciona. Às vezes nós vemos pais e mães que tentam impor a sua vontade aos filhos, gritando, brigando, se descabelando, e o filho não está nem aí, sabe por quê? Porque não respeita. Entenda, queridos, se desde pequeno não houve limites, se desde pequeno você não foi estabelecendo quais são os seus limites, quando ele tiver maior, você acha que ele vai te obedecer? Se quando criança, pequenininho, você falava para ele não faça, ele ia e fazia, você dava risada, quando ele se tornar grande, ele for fazer coisas maiores e você falar não pode, sabe o que ele vai fazer?
vai te desobedecer. Queridos irmãos e irmãs, é com muito carinho que eu falo isso. É com muito temor em Deus que eu falo isso. Mas os pais precisam impor limites aos seus filhos. Os pais precisam estabelecer uma disciplina com seus filhos, porque essa é a nossa responsabilidade. Se você não tem feito isso, comece a implantar isso imediatamente na sua casa. Se você não fez isso e agora você tem filhos adolescentes e aí o tempo já passou, aquele período de você construir isso já passou, comece a construir a partir de agora. Comece a amar o seu filho, traga o seu filho para perto de você, comece a amar, abraçar e fala assim, filho, é por aqui que nós vamos ter que ir. Caso contrário, vai dar errado. Caso contrário, vai ser um grande problema. A bênção que Deus te deu, a herança que você recebeu. Então nós precisamos entender e viver isso, né? Hoje eu diminuí um pouco as brincadeiras porque o assunto é sério. Mas é verdade, sabe? Quando os pais não têm autoridade, quero reforçar isso, eles tentam convencer ou vencer o filho no grito, né? Tem gente que pela inteligência curta, né, vamos dizer assim, pela sua ignorância, por ser fraco, né, ser um pai ou uma mãe vulnerável, ao invés dele conquistar o seu filho e colocar essa autoridade de forma natural, por amor, ele tenta então colocar debaixo de brutalidade, debaixo de ameaça. E isso não funciona. Você quer ver um exemplo de que a sua autoridade está ruim? Ou sua não, né? Graças a Deus. Mas você quer ver um exemplo de uma autoridade de um pai ou uma mãe que já foi? É quando o pai vai falar com o filho e a filha fala assim, não faça isso. O filho não dá nem ouvidos. Aí o pai levanta a voz, ou a mãe levanta a voz e fala assim, eu estou falando, não faz isso. Ou o filho não ignora, ou ele responde, bate de frente com os pais. Aí os pais vão para ameaça, por quê? Porque não tem como, né? Está vendo que mesmo gritando não tem como? Aí vai o pai lá e fala assim, eu estou falando, não faz isso. Porque se você fizer, você já viu isso? Já ouviu alguém falar assim? Já ouviu algum pai ou mãe falar assim? Se você fizer, você vai ver. Já ouviu alguém falando assim? Só que daí o filho fala assim, vou ver o quê? E aí ele vai ver o quê? Você vai ver. Vou ver o quê? Não, faz você ver. mas se eu fizer, eu vou ver o quê? Faz. E o pai nem sabe o que ele vai ver, porque ele não sabe nem o que vai fazer. É ou não é verdade? Aí fica duas crianças brigando. Isso é sinal de que a autoridade já foi. E de que o seu filho precisa recuperar urgentemente o respeito pelo seu pai, pela sua mãe. Queridos, quando a gente brinca e fala sobre isso, traz um grande peso e um grande desafio para cada um de nós. Nós precisamos orar, nós precisamos abençoar os nossos filhos, mas nós precisamos ser exemplos para eles. Pai, mãe, eu quero encerrar com isso e nós vamos orar. Eu sempre falo com os pais quando eles vão batizar os filhos. Entenda uma coisa, os filhos não fazem o que você fala. Os filhos não aprendem o que você fala. Eles fazem e aprendem o que você faz. E eu sempre bato nessa tecla com os pais que vão batizar os filhos, por quê? Porque não adianta o pai dizer assim, você tem que ir na igreja, se o pai não vai. Você tem que ler a Bíblia, se o pai não lê, mãe não lê. Você tem que agir assim, mas o pai não age. Pode perceber que na criação, na formação, no desenvolvimento do filho, sempre os filhos tentam copiar os pais. A criança, a menina, quando é pequena,
e ela começa a crescer, o que ela vai fuçar? As coisas da mãe, não é assim? A menina vai lá, tenta colocar o sapato da mãe, a roupa da mãe, tenta mexer na maquiagem da mãe, não é assim? Se for um menino, tem alguma coisa errada, gente, por favor. Tá? Se o menino começar a fuçar roupa da mãe, sapato da mãe, maquiagem da mãe, me procura depois para a gente orar, conversar, tá bom? Porque tem alguma coisa errada. E nós precisamos ajudar, orientar. É de verdade, sério isso. Tá? Mas geralmente é assim, a menina vai porque quer ser igual a mãe. E o menino? Botar o sapato do pai, quer pegar a chave do carro do pai, não é assim? Põe o menino dentro do carro, geralmente, né, o homem dirige, aí põe o menino dentro do carro, o menino vai aonde? Quer ir no lugar que o pai está, por quê? Porque ele está imitando, ele está copiando. E eu não sei se você, pai, mãe, já teve essa impressão, já teve essa sensação, de algumas vezes o seu filho ou sua filha falar ou fazer alguma coisa, você fala assim, você fica até bravo com ele, mas depois você olha e fala assim, rapaz, onde é que eu já vi isso? Menina, você não pode falar desse jeito. Daí você para e fala, mas eu falo igualzinho. Né? E o pior é quando você não percebe, o filho fala. Né? Você chama a atenção do filho e fala, filho, você não pode fazer isso. Ah, pai, mas você fez? Por quê? Porque eles aprendem com o que estão vendo, não com o que estão ouvindo. Porque senão a nossa orientação de falar assim, não põe o dedo na tomada que dá choque, funcionava. A gente não tinha que comprar um tapa-tomada. Se a nossa informação valesse, quando você fala assim, filho, não põe o dedo na tomada que leva choque, ele nunca ia pôr, porque você informou, você falou. Mas nós sabemos que isso não funciona, então a gente compra aquele negocinho e coloca na tomada, por quê? Porque se ele eventualmente tentar meter o dedo, ele não vai tomar choque. Aí, Jesus, já fiz arte. É ou não é verdade? Por quê? Porque filho aprende com o que nós fazemos. Pais, seus filhos estão sondando vocês. Seus filhos estão olhando para vocês, nos seus erros e nos seus acertos, e eles vão copiar vocês. Deus delegou uma autoridade sobre a vida de vocês, amém? Que autoridade é essa de ser pais? Ele deu uma herança a vocês. Exerçam a autoridade que Deus te deu. Com sabedoria diante do Senhor, eduque os seus filhos, discipline seus filhos, abençoe a vida dos seus filhos dessa forma, corrigindo, impondo limites, ensinando a palavra, caminhando junto com eles, vivendo a presença do Senhor junto com eles. Abençoe a vida da sua família em nome de Jesus, amém? Seja exemplo, seja alguém que você que pode ser copiado dentro de casa, na vida dos seus filhos. E que Deus possa abençoar a nossa vida, né? Nessa missão, nesse trabalho todo que a gente tem, em nome de Jesus. Amém, queridos? Que Deus possa abençoar a sua vida, que nós possamos sair daqui pelo menos refletindo, pensando sobre a forma com que nós temos educado os nossos filhos. Pastor, mas o meu filho já está velho, já casou, amém. Graças a Deus que deu certo. Mas pense sobre a forma com que você tem amado o seu filho ainda, com que você tem abençoado a vida dos seus filhos. Ah, pastor, meu filho já casou, que bênção. Agora você como pai, entendeu já o seu limite? Sabe que você não pode meter o seu dedo no casamento dele? Sabe que existe um limite? E esse limite se chama casa dele e sua casa? Você que é pai e mãe que tem filho casado, você já entendeu que a casa é dele, não é sua? E que quando ele vem na tua casa, ele é um visitante agora. Né? Coisas que a gente tem que aprender, para em sabedoria abençoar a vida dos nossos filhos. Amém, queridos? Que Deus possa nos ajudar nessa missão. Quero reforçar para você, se você quiser adquirir esse livro, fala comigo, nós podemos ver pela internet, né, o lugar mais em conta que nós encontrarmos, mas é um livro muito legal, Marcelo Almeida, Como Fazer do Seu Filho um Idiota. 40 dicas para a mãe, 52 para o pai, tá bom? Então, nós dessa forma queremos ajudar você a construir, né, essa vida, né? Nós, através desse livro, nós queremos te ajudar a fazer do seu filho um idiota. Então, se você quiser fazer dele um idiota, compra o livro, tá bom? Se você não quiser fazer dele um idiota, aí que você compra o livro, para você ler e entender, né? Para ver se tem alguma atitude sua que já tem contribuído para ele se tornar um verdadeiro idiota. Tá
Tá bem, queridos? Vamos orar? Vamos colocar a nossa vida diante do Senhor. Feche os seus olhos. A gente sempre fala que nós temos apenas 1 hora para a gente conversar em algumas coisas e a gente acaba correndo um pouquinho. Mas existem muitas outras coisas que a gente poderia falar aqui sobre isso. Mas eu quero resumir tudo aquilo que nós falamos. Eu quero então orar com você. Como você tem educado seus filhos? Como você tem tratado seus filhos? Você é um referencial para eles? Se você quer ver o seu filho amando a Deus, você é alguém que ama ao Senhor. Se você quer ver Deus, se você quer ver seu filho, sua filha servindo a Deus e não ao mundo, você está servindo a Deus. Se você olha para os seus filhos e fala assim, eu quero ver ele crescendo, se tornando um homem de caráter, você tem sido um homem, uma mulher de caráter? Essa é a nossa responsabilidade. Nós somos modelos para eles. E diante disso nós precisamos orar para que a graça do Senhor venha sobre a nossa vida, nos auxilie, nos ajude. Que nós possamos manter firmes o nosso papel como pai, como mãe. Nós possamos aprender a impor os limites que eles precisam. Isso sem violência, sem agressão, mas com muito amor. E se necessário, fazer aquilo que a palavra fala, corrigir, chamar atenção. Se necessário, pegue uma vara. Não estou incentivando a violência, por favor. Mas tem muita gente que por causa desse negócio de não poder bater, de não poder impor os limites, porque agora eles têm direitos, estão transformando a geração futura em uma geração perdida. Então vamos orar para que Deus nos dê graça e sabedoria para educar os nossos filhos, ensinar os nossos filhos, não só quando pequenos, mas quando adolescentes, para ajudar os nossos filhos que agora estão adultos, ajudar os nossos filhos que talvez agora já tenham a sua família. Que Deus nos dê graça. E que Deus abençoe e dê graça a você que quer ter filhos. Porque certamente você está recebendo informações que poderão te ajudar. Por isso vamos orar ao Senhor. Pai, nós colocamos a nossa vida diante de Ti neste momento. Eu quero Te agradecer, ó Deus, por esta noite, por esta palavra, por esse momento em que nós podemos aqui pensar um pouco sobre a forma com que nós temos criado os nossos filhos, educado eles. Neste momento eu quero pedir, Espírito Santo, confirma tudo aquilo que eu falei e que convém e que está no coração do Senhor. Aquilo que eu não disse, que o Senhor possa falar. Aquilo que eu deixei passar, Senhor Deus, que em nome de Jesus o Espírito Santo possa queimar no coração desses pais, dessas famílias que estão aqui, Senhor Deus. E que dessa forma nós possamos, ó Deus, viver, ó Pai amado, essa intensidade da nossa família. Que nós possamos, ó Deus, entender que os nossos filhos são importantes, mas que eles não podem também atrapalhar o nosso casamento. Nós precisamos ter sabedoria, maturidade, para colocar cada coisa no seu lugar. Casamento, filhos, e que assim, Senhor Deus, nós possamos viver uma família saudável. Nos ajuda também na educação dos nossos filhos, Pai. Nos ajuda a impor os limites que eles precisam, nos ajuda, Senhor Deus, a ensinar, ó Deus amado, o caminho, ou ensiná-los no caminho, porque enquanto estamos indo, que eles nos acompanhem, que eles estejam conosco, buscando, servindo, vivendo a Tua presença, Pai. Por isso, neste momento, eu coloco cada vida que está aqui diante do Senhor, cada família aqui diante do Senhor. Vem com Teu poder, vem com Tua graça, abençoe a história de cada um, abençoe, ó Pai, o casamento de cada um, abençoe os filhos de cada um, em nome de Jesus. Se há alguns filhos enfrentando lutas, dificuldades, ó Deus, hoje, na sua infância, na sua adolescência, na sua vida adulta, Pai, vem com Teu socorro sobre essas vidas, vem com Teu socorro sobre esses filhos que agora estão em crise, em dificuldade, e restaura a vida deles em nome de Jesus. Se de alguma maneira nós erramos, nos ajuda a corrigir e acerta, Senhor Deus, aquilo que nós estragamos em nome de Jesus, Pai. Mas que os nossos filhos sejam bênção, que verdadeiramente sejam herança do Senhor, não só na nossa vida, mas também nessa terra.
que eles possam ser testemunhas do teu amor e da tua graça. Por isso nós oramos e entregamos todas estas coisas na tua presença e pedimos a tua bênção sobre a nossa vida em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus, que o Senhor nos abençoe. Amém. Graças a Deus. Amém, queridos. Que Deus possa nos ajudar, então, a entender um pouco mais. Se houver alguma dúvida, né, sobre aquilo que nós falamos aqui, por favor, me procura depois. A gente pode ir conversando, tá bom? Sempre, né, em todas as ministrações, você pode procurar tanto a mim como o pastor Edmilson, e aí nós vamos trazendo estas questões, tá bom? Hoje o pastor não está aqui, o pastor Edmilson está aqui, que ele foi buscar o carro, né, foi lá em Baiti, né, buscar o carro. Eu levei ele na rodoviária. Eu cheguei lá e falei assim, agora não sei se ele está em Baiti ou Jacarezinho, mas ele está indo. Mas ele foi buscar o carro que deu problema, ele estava lá, então por isso que ele não está presente hoje, mas quarta-feira que vem ele vai estar aqui com a gente, ministrando também. Tá bom, gente? Que Deus possa abençoar a sua vida, que Deus possa abençoar a sua casa, a sua família, em nome de Jesus. Quarta-feira nós estaremos aqui para mais um momento de ministração. Que Deus abençoe vocês em nome de Jesus.